Olá, amigos, tudo bem? Vamos falar sobre um assunto que eu acho assim fascinante e que tem que ver, né, com a nossa história, da nossa civilização e toda a nossa trajetória da nossa humanidade. Tem algum tempo que eu venho pesquisando, né, mas como uma amadora, né, essa questão da origem, das nossas origens. Temos vários materiais aí dentro da área das civilizações e que foram redescobertas, né, através da arqueologia, como também nós temos pesquisadores independentes, né, que eles entram já para um outro nível de entendimento e conhecimento, que vão realmente pesquisar atrás da mitologia, do folclore, das várias culturas e tradições que antecedem a essas pesquisas arqueológicas, né? E que muitas das vezes, dentro desse contexto da ciência e da arqueologia, existe vácuos muito grandes, porque não existem documentos, vamos dizer, documentos que possam atestar, né, a idade real dessas descobertas arqueológicas. Mas assistindo vários documentários e vários pesquisadores, né, nós vemos hoje, por exemplo, que todas as pirâmides, principalmente as pirâmides que foram construídas em lugares bastante interessantes, dentro de uma cultura e de um conceito, esses lugares eram lugares sagrados, vamos dizer assim. As pirâmides do Egito, de Gizé, as pirâmides também do México, as várias pirâmides que são antiguíssimas, né? Nós temos na Índia, nós temos em vários outros lugares do mundo, né? Essas pirâmides que datam realmente e não têm realmente uma precisão. Por exemplo, as pirâmides do México são várias. Tem a pirâmide de Xochulá, que é uma pirâmide que ela, inclusive, foi, nessa área do México, ela foi construída há milhões de anos atrás. Vamos dizer, eles falam que remonta a 3, 4 mil anos atrás, mas quando se foi pesquisar essas pirâmides, eles descobriram que já existiam outras pirâmides anteriores construídas no subsolo. E eles não precisam a data dessas pirâmides. Então, assim, isso é realmente interessante, porque a gente percebe que a própria arqueologia, ela tem um conceito, né, e que está ligado a toda essa história de que nos foi contada, né, e esqueceram de falar, por exemplo, da Era do Gelo. E então, essa Era do Gelo, que é 6, 7, 8 mil anos atrás, onde eles falavam que existia só os primatas, mas realmente existem histórias, e a mitologia vem falando isso, e que foi abafada por muitos conceitos culturais, de que realmente existiam, por exemplo, no México, em várias pirâmides, em vários lugares do México, existem várias folclores e a mitologia que fala da história de seres gigantes que habitavam o México e que eles construíam grandes monumentos, né? E esses monumentos, eles eram datados de muito mais de 8, 9 mil anos. E que depois veio um dilúvio e que exterminou todas essas construções dessas pirâmides. E por isso que algumas delas ainda aparecem, né? Algumas são encontradas, os resquícios, né, dessas pirâmides em alguns lugares. Inclusive, muitos desses lugares, eles constroem templos religiosos, porque dentro de um conceito mais ligado à mitologia e à ancestralidade, ao folclore, esses lugares onde eram feitas essas construções, eles eram portais, né? Então, para quem já ouviu falar de portais, são lugares específicos com frequências e vibrações que estão fora do tempo e do espaço, que trazem uma configuração de como fosse um buraco negro, onde você pode viajar em dimensões diferentes. São buracos de minhoca, por exemplo, onde o universo trafega com várias realidades alternativas, nos ligando a dimensões diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, vários conhecimentos
aí que falam de civilizações intraterrenas e que também são realmente habitadas, né? Tem o tal da do Shangri-La e outros conceitos de folclore. Mas, assim, além dessas culturas e do folclore, da mitologia, que foi abafado, né, nós temos também na história, nas histórias bíblicas, várias referências aos dilúvios. Né? E em cada lugar diferentes na Terra, existe essa história do dilúvio contada de uma forma diferente, como no México, né? Que esses seres gigantes estavam construindo e eles estavam fazendo determinados tipos de agressão à natureza, e por isso que o Deus da chuva mandou uma chuva, um dilúvio, onde destruiu todas as construções, e que essas civilizações dos gigantes, um ou dois casais sobreviveram e começaram a reconstruir a civilização depois de um certo tempo, né? E que mantiveram, né, a espécime, vamos dizer assim. E como também a gente tem de Noé, a história de Noé, né? Houve o dilúvio. Então, em várias regiões, inclusive nos aspectos também do próprio mapa nosso, né? Que fala antes da Pangeia, né, dos dilúvios, que é diferente. Que que o oceano realmente subiu mais de 100 metros teve uma subida dos oceanos com mais de 100 metros, e que invadiram realmente bastante terra, né? E se afundou alguns continentes. Então, baseado nisso, a gente se pergunta, realmente, qual é a nossa origem? Qual a origem da nossa civilização? Porque se for nos registros históricos, aí tem 5, 6 mil anos, mas nós sabemos que a nossa civilização, que são relatadas, né, por todas essas mitologias, história, folclore, que são registradas pelos povos, antecedem a esse período. Inclusive, eu gostaria de chamar a atenção aqui, que no Brasil, aqui, na região da Amazônia, existe ali pesquisas, são pesquisadores alternativos que estão realmente fazendo descobertas. Já foram descobertos vários artefatos de uma civilização que vai de 30 mil anos para trás, que é uma das primeiras civilizações do mundo, que é Ratanabá, e dos Murios, que são os nossos antepassados, né? E que eram bastante, e que existem tecnologias altamente sofisticadas que foram descobertas nessas regiões e que ainda estão sobre sigilo, inclusive sobre a guarda, né, do nosso processo, vamos dizer, governamental. Muitas dessas peças foram para o acervo do governo e não estão disponíveis, mas as pessoas que estiveram acompanhando, elas têm alguns artefatos desses, que são pesquisadores alternativos, que ainda eles detêm determinados artefatos e que eles estão trazendo isso agora a público. Aí existe toda essa história, mas isso aí é mentira, isso aí é uma que foi inventada para dar ibope, para fazer um merchandising, né? Mas, na verdade, o que a gente está observando é que essas pessoas estão investindo muitos anos de pesquisas, recursos, e realmente o que a gente observa, o que eu já tive contato, inclusive com o pessoal que faz essas pesquisas, é que eles têm realmente como comprovar isso que eles estão falando. Porém, a mídia e a própria história não aceita muito bem isso aí, porque vai de contra todo um processo de nossa história que precisa ser revisto. Então, eu acho assim importante, a gente acreditando ou não, querendo acreditar ou não, mas é importante que a gente tenha acesso a essas informações, porque realmente elas trazem todo um contexto de que nós somos uma espécime que tem uma memória, que nós perdemos a nossa memória. E aí isso aí vem para uma outra história que nós temos o nosso DNA, e que hoje realmente é um software,
né, natural, genético, e que ele contém as várias informações e que nós praticamente não temos essas informações. Porque o nosso DNA, praticamente 10% dele só que a gente tem, que são realmente, que a ciência conhece os atributos. Fora os 90% que a ciência fala que é lixo que não conhece. Então, realmente, nós temos alguma coisa dentro de nós, da nossa história, da nossa essência, da nossa origem, e que nós ainda não temos acesso. Foi apagada, de alguma forma foi apagada essa nossa memória ancestral. E eu acho fundamental para que a gente possa, enquanto civilização, avançar para um patamar não só tecnológico, mas espiritual. É importante que a gente conheça de onde a gente veio. Em várias histórias, em várias abordagens que falam realmente das interferências e que nós estivemos aqui habitantes na Terra, vindos de origem de outros universos e que trouxeram aqui todo um conhecimento, trouxeram a sua genética, e por isso que a gente tem essa diversidade de culturais e de histórias, e tem até de genética. Nós somos totalmente diferentes uns dos outros, brancos, negros. Então, essas interferências dessa genética que vem, né, de um outro universo, para trazer todo um processo de criação, cocriação do nosso universo, né, que é a Terra, o nosso planeta, realmente começa a fazer sentido. Então, eu acho assim, importante que a gente possa procurar fazer essas investigações, né, com relação, inclusive aqui no Brasil, se realmente nós temos essa possibilidade de ter essa civilização de 30 mil anos atrás, e que realmente é uma civilização que tem e detém os artefatos de alta tecnologia, é importante que a gente possa saber e ter acesso a essas informações. Namastê, gratidão!